Quem é Arthur Lira? Deputado federal apoiado por Jair Bolsonaro e grande candidato a suceder Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Talvez até a esquerda o apoie. Quer saber a discussão? Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Sempre que estiver saindo o vídeo, você fica ciente e acompanhar aqui a discussão e debater conosco. Quem é Arthur Lira? Arthur Lira é deputado federal pelo Partido Progressista, empresário, agropecuarista e bacharel de Direito, apoiado também pelo presidente Jair Bolsonaro e grande candidato a suceder Rodrigo Maia na eleição para presidente da Câmara. Lembrando, Rodrigo Maia ele não pode ser reeleito presidente da Câmara pelas decisões que nós tivemos essa semana pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, vale destacar, o que é o Partido Progressista que Arthur Lira faz parte? Esse deputado federal é envolvido com N escândalos de corrupção, inclusive ele é réu em alguns processos e é um caso não muito diferente do seu partido. O seu partido, a sua maior expressão, o seu político mais conhecido talvez foi o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que passou sua vida política toda, principalmente na década de 90 para cá, sendo investigado por escândalos de corrupção. Lembrando também que o presidente Jair Bolsonaro ele também foi integrante por grande parte da sua vida política do Partido Progressista. Então, esse é o quadro do Partido Progressista. É um partido também que ele compõe um centrão. O que é o centrão? É um conglomerado de muitos partidos, muitos outros partidos, que chega a mais ou menos 220 deputados. Qualquer presidente que queira governar, ele precisa minimamente ter um bom relacionamento com o centrão. E era isso que o Rodrigo Maia tinha para presidir, tocar a Câmara dos Deputados, e que parece que Arthur Lira ele é o líder informal do centrão, por isso que ele reúne tanta força. O que a gente tem de notícia até o presente momento é que ele conta com votos, caso venha ele ser candidato mesmo à eleição à presidência da Câmara, com 170 votos, podendo chegar a 220, que é a totalidade do centrão, e podendo estender esses votos caso tenha apoio de partidos de esquerda que ele está negociando no momento. Por exemplo, ao que tudo indica, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, vai apoiá-lo a sua candidatura à presidência da Câmara. O Partido Progressista, como os outros partidos que compõem o Centrão, são partidos fisiológicos. O que significa ser um partido fisiológico? Ele não tem um compromisso com um projeto nacional, de um programa de partido. É um partido que seus componentes eles querem retirar vantagem, eles querem estar no poder para conseguir favores, conseguir permanecer no poder por N motivos. Enfim, então o que um partido fisiológico ele adora? Ele adora um presidente da República fraco. Por quê? Ele entrega a governabilidade com votos para o presidente tocar a sua administração. Em contrapartida, ele tem o quê? Favores atendidos, cargos no governo, liberação de verbas para determinados lugares. Então é assim que funciona, é o famoso toma lá da cá. O que é interessante é que nessa semana o Arthur Lira escreveu um artigo na Folha de São Paulo. E nesse artigo ele manda muitos recados. Vamos acompanhar esses artigos e eu vou pegar alguns trechos para a gente entender o que ele está falando e eu vou comentar aqui, tentar interpretar quais são os recados que o deputado, candidato à presidência da Câmara, está mandando para os seus correligionários, quer dizer, seus companheiros da Câmara. Veja bem, ele não está mandando recado para o povo, ele não precisa mais de voto do povo, ele está eleito, ele precisa de voto dos seus amigos deputados. Então ele tem que atender a esses interesses, que é distinto dos interesses nós, cidadãos normais. Vamos lá? Analisando aqui o primeiro trecho. Ele fala o seguinte no artigo: o próximo presidente não pode ser nem líder do governo, nem líder da oposição. Tem de ser líder da Câmara. Uma Câmara independente, sim, mas também em harmonia. O que ele está querendo dizer?
ele, no momento, politicamente, dentro da Câmara e do Centrão, ele já tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E ele pode ter concorrentes dentro do Centrão. Então, o que ele precisa garantir? Se o apoio do presidente ele já tem em grande parte, ele precisa garantir para qualquer outro que venha concorrer com ele, seja do Centrão ou de fora, votos da oposição. Então ele está usando uma estratégia muito parecida que o Rodrigo Maia utilizou na outra eleição, que era o seguinte: olha, eu vou ser presidente da Câmara, eu vou seguir todos os ritos de tramitação dos projetos de lei. Eu não vou fazer nenhuma manobra legislativa, por exemplo, que o Eduardo Cunha fez na época do governo Dilma. Então ele está falando o seguinte, trocando em miúdos: eu não vou sacanear vocês. Vou botar os projetos para tramitar, a gente vai acordar alguns que sejam interessantes para vocês, outros para o governo, e que vençam melhor. Você conseguiu êxito ou não com os votos para passar ou barrar um projeto de lei, isso é um problema de cada um. Mas eu vou assegurar que todos os ritos eles sejam seguidos. Eu não vou abrir espaço para sacanagem. É isso que ele está colocando. Por isso que a Câmara vai trabalhar em harmonia. Assim, ele garante o quê? Que partidos de oposição venham a apoiá-lo, como aconteceu com o PDT e o PSB na eleição do Rodrigo Maia. E que provavelmente o PSB já sinalizou o apoio ao Arthur Lira. Então, essa é a primeira parte que ele está mandando o recado. O segundo trecho aqui que eu escolhi, ele manda pelo menos 2 recados. Vejam bem, vamos acompanhar. A democracia já estava em vertigem em 2016, no impeachment da presidente Dilma, depois com o Estado policial, a criminalização da política, a prisão de Lula, as 2 tentativas de derrubar Temer e a eleição frenética de 2018. Então, esse primeiro recado que eu acredito que ele esteja mandando seja para o presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte: o Centrão concentra mais ou menos 220 deputados. Mesmo o Centrão não tendo a presidência da Câmara, ele já se constitui como uma peça importante dentro da institucionalidade da Câmara. Por exemplo, se tiver um processo de impeachment, ele tem 220 votos, ele tem grandes chances de conseguir barrar, mas se conciliando com outros partidos, qualquer processo de impeachment para algum presidente. Então, isso já é um fator importante. Aí o Lira estava falando o seguinte: olha, se eu for presidente da Câmara, eu não vou admitir processos de impeachment. Eu quero que o governo continue a funcionar. Porque o que o Centrão adora como um partido fisiológico? Um presidente fraco. Bolsonaro é um presidente fraco. Lembrando, do ponto de vista institucional, ele não tem partido. Então, ele é fraco. Ele não tem ninguém que o defenda declaradamente. Tem pessoas agora para tirar vantagem dele. E é isso que o Centrão quer e o Lira está apontando. Olha, eu quero que você continue aí, você administra, a gente te dá a governabilidade e você vai dar o máximo de favores que nós queremos. É isso que ele está sinalizando. O segundo recado que ele está falando, que é o seguinte: para além das questões morais de classe média na discussão sobre corrupção, de certa maneira ele tem uma razão, que é o seguinte: existiram excessos da Lava Jato e os processos de investigação dos políticos desde a sua organização dessa Operação Lava Jato. Obviamente, não é só a Lava Jato que investiga o processo de corrupção. A corrupção ela é analisada e investigada por outros membros, outras instituições de controle. Mas enfim, a Lava Jato que ficou mais famosa, vamos falar dela aqui. Então, ele está sinalizando o seguinte: a justiça brasileira trabalha de maneira inquisitorial. Isso era muito presente para as pessoas mais pobres. As pessoas são presas, não são julgadas e ficam por anos presas. É um absurdo. E ele está falando o seguinte: aquele atropelo que acontecia com as pessoas mais pobres chegou na gente, nós que somos políticos. Então a gente precisa se defender. E eu quero, a partir da Câmara dos Deputados, nos defendermos. E é isso que ele está sinalizando para todos os deputados, principalmente aqueles que estão sendo investigados e aqueles que estão sofrendo excesso. E isso vale tanto para deputados de direita, membros do governo, e para deputados de esquerda. É aí que ele está conseguindo o quê? Essa conciliação na Câmara para se colocar como um presidente que vai conciliar muitos interesses ao mesmo tempo. De certa maneira, o Rodrigo Maia já tinha feito isso na sua candidatura passada e ele está repetindo. Então,
São esses os argumentos que o colocam como um grande candidato a assumir a presidência da Câmara. Se você concorda, comente aqui embaixo, dê o seu like. Se você discorda, dê seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima!